Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é café. A gente continua acompanhando bem de perto essa questão logística, né, que vem impactando bastante os embarques do Brasil. Nós conversamos com o Secafé, no especial de final de ano, o Nicolás trouxe para a gente todos os números, nós conversamos também com a Cochupé para entender como é que isso tem afetado as negociações da maior cooperativa de café do mundo, e hoje nós vamos falar justamente de uma medida que a própria Cochupé tem adotado para tentar driblar esses impasses que parecem estar longe do fim e para garantir as entregas de café. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo e o que a gente tem visto acontecer, né, nos portos, como é que esse embarque tem sido feito, eu convido para conversar com a gente aqui agora, então, o Ronald Pires de Moraes. Ele é gerente administrativo de exportação da Cochupé. Ronald, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Virgínia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Ronald, para a gente contextualizar o que está acontecendo, né, ao longo de 2021, a partir de maio, a gente viu os embarques do Brasil de café recuarem bastante e aparentemente, pelo que os analistas apontam para a gente, é isso que eu vou te perguntar em primeiro lugar, parece ser um problema que está longe de se resolver e por isso a Cochupé vem encontrando novas alternativas de embarque, é isso mesmo? Isso mesmo, Virgínia. O problema está longe de ser resolvido. Imaginamos que o próximo ano também será bem complicado. E, Ronald, a gente viu que chamou atenção nesses últimos dias no mercado esses embarques por big bags, né, diferenciado, tirando aquele modo tradicional que a gente estava acostumado a ver até então no mercado de café. O que isso significa na prática? Como é que tem sido essa operação por parte da Cochupé? Vamos lá. Bom, devido aos problemas que você comentou, né, falta de container, falta espaço em navios, né, os navios cheios, né, nós não estamos conseguindo embarcar o café conforme a nossa demanda, né, o que nós conseguimos realmente atender. Com isso, a pedido dos nossos clientes, né, estamos operando na modalidade break book, que no fundo é colocar os bags a bordo direto no porão do navio, né. É importante ressaltar que o café predominantemente é negociado sob o Incoterm FOB, não é? Onde o cliente ele é responsável pela contratação do frete marítimo. E a responsabilidade do exportador é de entregar essa carga e colocar ela a bordo do navio. Depois a responsabilidade do exportador encerra. Então, nesse caso, a gente está colocando os bags a bordo diretamente do navio. E, Ronald, como é que isso tem ajudado a superar esses problemas, né? Em que momento que a Cochupé, de fato, parou e analisou e pensou, não, isso pode ser que resolva no curto prazo? E o que eu queria entender é o seguinte, todo comprador tem estrutura para receber a mercadoria nesses moldes? Vamos lá. Bom, isso foi uma alternativa para nós embarcarmos o café, não é? Lembrando que isso foi um pedido do cliente, né? Como mesmo ele negociou o frete, então isso foi uma necessidade dele. E nós entendemos também que esses clientes que negociaram, com muita necessidade de ter o café. Agora, é importante entender que o navio, ele vai levar uma grande quantidade de bags, não é? Então, o cliente que vai receber esses bags tem que ser condizente também com a recepção no destino. Então, é muito importante avaliar isso antes do embarque. E, Ronald, quando você fala para a gente que isso é uma alternativa, isso significa, então, que embarque nesses moldes não deve se tornar uma tendência? Eu entendo, Virginia, que eles irão trabalhar como uma alternativa junto com o container, tá? Então, alguns clientes pedem embarques fracionados, poucos volumes, e o container é uma opção boa e eficaz. Porém, no momento, estão acontecendo muitos atrasos, não é? Rolando muito as cargas de container. Então, alguns clientes pediram para embarcar em break book. Ronald, a gente consegue pontuar para quem está nos assistindo nesse momento, entender quais são os países que conseguem receber a carga nesse modelo? Ok. A princípio, são os portos na Europa, né? Então, nós temos aí Bremen, Hamburgo, Antuérpia, Rotterdam. Esses portos, eles conseguem receber a carga sim. Principalmente porque eles têm armazéns próprios, né? Para receber esse café e deixar armazenado.
A América do Norte eles também possuem armazéns, mas o problema é que eles estão cheios de outras cargas, né? Estão lotados, vamos dizer assim, tanto os terminais portuários como também os armazéns. Por isso que operações para os Estados Unidos no momento estão complicadas, tanto na questão de container como carga solta. E é justamente o nosso maior parceiro, né, Ronald? É verdade, Virginia. Grande parte do nosso café vai para os Estados Unidos e Canadá também. Tá. E em relação ao custo dessa operação, né? Você já deixou bem claro para a gente que foi um pedido do cliente, ele que solicitou e foi possível realizar. Mas é mais caro embarcar o café em big bags, Ronald? Ou a gente acaba ficando elas por elas, não tem muita alteração? Vamos lá. Bom, proporcionalmente, na questão do frete marítimo, se nós ocuparmos um navio inteiro com o café dentro, né, com os bags dentro, ele é mais barato que um embarque de container, né? Porém, o custo operacional para chegar com esses bags até o navio é mais caro. Então, na questão do transporte, na armazenagem no porto e também no manuseio, não é, para colocar esse café a bordo do porão do navio, o custo é maior. Os clientes estão entendendo isso e eles estão acertando parte dessa diferença. E, Ronald, quando a gente fala em quantidade de café em cada um desses modelos, ela muda também? A capacidade de embarque? Muda assim, Virginia. Um container você carrega aí 320 sacos de 60 quilos, né, de café. Um porão de navio pode levar 6 mil toneladas, 10 mil toneladas de café em bags, né, bags de 1 tonelada. Então, a proporção é bem maior. E quando a gente fala em números, Ronald, a gente observou, como eu mencionei no começo da nossa conversa, os embarques recuando bastante em 2021. Você me falava antes da gente entrar ao vivo que você atualizou esses dados junto com o Secafé, porque eu queria entender, né, Ronald, quanto que a gente deixou de embarcar? Qual que é o tamanho desse prejuízo para o setor cafeiro do país? Olha, Virginia, de acordo com o Secafé, de janeiro a novembro deste ano, o Brasil deixou de embarcar 3,7 milhões de sacos de café. Isso corresponde a uma receita de 600 milhões de dólares que o Brasil deixou de receber, né? Agora, não é só essa questão do não embarque, né? Também o índice de rolagem de containers já prontos para o embarque. Eu digo, containers que já estão no porto, aguardando o navio, ou que não conseguiram ser colocados a bordo do navio, chega a um índice de 40%. Então, existe muita rolagem de semana após semana de lotes que não conseguem realmente ser embarcados no navio. E, Ronald, a gente consegue desenhar, traçar uma expectativa de quando que a gente pode começar a ver sinais de melhora para a logística, ou realmente a gente vai ter que esperar dia após dia para ver como é que vai ser essa retomada de fato? Bom, pelo que nós conversamos com a área marítima, entendemos que o próximo semestre será preocupante, tão quanto este que nós estamos agora, né? Mas para o segundo semestre, espera-se, talvez, uma pequena melhora, mas nós não temos como confirmar isso a princípio, Virginia. Eu posso dizer que o ano inteiro seguinte será bem complicado. E, Ronald, e para a gente finalizar, quando você me fala que os nossos parceiros, né, eles estão buscando também por alternativas e aceitam fazer o pagamento dessa diferença no custo, né, logo a gente pode entender que todo mundo já compreendeu de fato que esse não é um problema que atinge só o Brasil. Eu te pergunto isso por quê? Porque enquanto maior produtor e exportador de café do mundo, a gente tem uma imagem muito positiva lá fora do nosso negócio, né, Ronald? Os nossos parceiros comerciais, eles entenderam isso e por isso que eles também começam junto com todo o setor exportador do país a buscar por soluções. A gente pode considerar isso? Sim, Virginia, eu entendo que sim. A necessidade é muito grande pelo café, né, pelo grão. Começam a faltar já, principalmente nesses portos que nós comentamos no meio da conversa, né? Então, a necessidade é muito grande para eles terem esse café. Por isso que eles estão buscando alternativas, né, em conjunto com os exportadores, de forma geral, para conseguir receber esse café, né? Ronald, eu agradeço muito sua disponibilidade em vir aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar no ano que vem para a gente continuar acompanhando muito de perto tudo isso que está acontecendo. É sempre muito importante a gente ter a operação da Cochupé trazendo para a gente a realidade do que de fato está acontecendo no mercado. Obrigada, viu, meu cara? Até a próxima.
Obrigado, Virginia, agradeço o convite, conte comigo. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Ronald Pires de Moraes. Ele é gerente de exportação da Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, e que já tinha falado para a gente sobre esses impasses logísticos, e o seu Carlos também já tinha adiantado que a cooperativa segue buscando por soluções para atender toda essa demanda que é muito grande pelo café do Brasil, né? Então ele trouxe para a gente que a Cochupé tem feito, a pedido de alguns clientes, esses embarques por forma de big bags. É uma alternativa ao problema logístico, mas ainda não significa que isso vai ser uma tendência. Fazer um embarque nesse modelo, né, ele é mais caro, mas os clientes lá fora que precisam desse café, que tem essa demanda muito aquecida, seguem pedindo e aceitam custear esse valor que é um pouquinho acima do que o modo convencional de embarcação que a gente está acostumado a observar aqui pelo Brasil. O Ronald também atualizou para a gente aí, né, mais uma vez, que de janeiro a novembro, de acordo com os dados do Secafé, 3,7 milhões de sacas deixaram de ser embarcado aqui pelo Brasil. Isso significa numa receita de 600 milhões de dólares, então é bastante coisa. O volume ele é expressivo, é um problema que atinge toda a cadeia exportadora do país e que, de acordo com ele, não deve ter solução no curto prazo. O Ronald é mais uma fonte confiável que a gente traz aqui no Notícias Agrícolas, que enfatiza isso, que vai ser preciso muita paciência, muita cautela, muita conversa nos próximos meses para a gente conseguir driblar esse impasse que não atinge só o setor de café, mas sim toda a cadeia exportadora a nível mundial. Bom, eu agradeço muito sua companhia e audiência, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.